E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Conhecendo o Espiritismo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço dentro do canal e espero fornecer, fazer vários vídeos mais ou menos curtos, aí 10, 15 minutos de duração dentro do tema Espiritismo, né? E, enfim, eu vou, à medida do possível, estarei transmitindo conteúdo. Nesse primeiro vídeo, os primeiros vídeos que eu irei fazer, eu vou dedicar aos comentários de uma obra. Foi a primeira, na realidade, foi a obra que me abriu as portas do Espiritismo. É um livro chamado Crônicas de Despertar, Minha Volta ao Além, do autor Abel Glasser. Então eu vou estar comentando essa obra e espero que vocês possam aproveitar, porque é uma obra bem básica, contém conhecimentos básicos, do Espiritismo. Eu vou estar lendo alguns trechos e comentando, e na medida do possível vocês podem no canal estar questionando dúvidas que vocês tiverem, ou mesmo eu vou estar postando o link dos vídeos no Facebook do Grupo Espírita Egli Comito, Então ficará bem fácil da gente fazer contato. Ou até mesmo quem for assistir, que frequente o Centro Espírita Egli Comito, pode estar tirando suas dúvidas comigo, ok? Gostaria também de falar, como frequentador do Centro Espírita Egli Comito, a programação que nós temos no Centro Espírita é a seguinte: toda segunda-feira nós fazemos a sessão de desobsessão, é uma sessão fechada, a partir das 20 horas, Fran, a gente pode estar aparecendo para assistir? Não. Como é uma sessão fechada, e é uma parte de desobsessão, você tem que ser convidado a participar. Você não pode simplesmente chegar lá que, infelizmente, você não vai ser aceito assim de imediato. Mesmo porque, para estar participando da sessão de desobsessão, você tem que estar participando dos trabalhos da casa, E tem que estar envolve muita coisa como estudo, faixa vibratória, uma série de coisas que precisa estar em consonância com as regras da casa. Às terças-feiras nós temos o trabalho aberto a partir das 20 horas, que nós damos uma pequena palestra, E em seguida nós damos passes e, dependendo do caso, alguns tratamentos, como o Jorei, como a Tise, como o Reiki, que fazem parte também às terças-feiras. Às quartas-feiras nós estamos com um grupo de estudos do Livro dos Espíritos, a partir das 19h30. Está um grupo bem grande, um grupo bacana, bem heterogêneo, ao qual nós desenvolvemos o estudo do Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas de Kardec para o conhecimento teórico do Espiritismo. Isso é extremamente importante. E Fran, tinha que estar desde o início do curso? Não. Vocês podem estar frequentando o
curso a partir de agora. Chegar lá na quarta-feira e fazer parte. Evidentemente que como vocês, como alguém vai pegar o bonde andando, né, que a gente fala, pode ser que surja alguma dúvida, mas nós estaremos lá para tirar essas dúvidas, né? Até hoje tem gente entrando e, no entanto, eles acabam conseguindo acompanhar a gente, tá bom? Muito bem, então eu vou começar a ler o Crônicas de um Despertar, né? E vou começar pelo prefácio, que já que nós vamos ler a obra, né? Vamos desde o prefácio para nós entendermos, porque o prefácio na realidade acaba sendo uma sinopse, uma pequena sinopse do livro. Então, e é um comentário pertinente ao livro. Então eu vou estar lendo aqui o prefácio e comentando para vocês, ok? Muito bem. Prefácio então. A vida espiritual é definitiva. Dela todos viemos e para ela tornaremos um dia quando, então, nada de material levaremos. Restará conosco exclusivamente aquilo que se encontra em nosso espírito, a bagagem de nossa mente e o acervo do coração, ou seja, o que possuímos no aspecto intelecto-moral, nossa única propriedade efetiva. Tudo o mais nos é dado na trajetória material por empréstimo, do qual prestaremos contas um dia a Deus. Gente, o que ele está falando aqui? A vida espiritual é definitiva, sim. Nós somos espíritos eternos, herdeiros do amor de Deus, né? Então, dela todos viemos e para ela tornaremos um dia quando então nada de material levaremos. O que ele quer dizer? Nós reencarnamos, passamos por nossas provas e expiações aqui no planeta Terra, que é a parte material da gente, né? E um dia, quando nós desencarnarmos, nós iremos retornar ao mundo espiritual. Restará conosco exclusivamente aquilo que se encontra em nosso espírito, a bagagem de nossa mente e o acervo do coração, ou seja, o que possuímos no aspecto intelecto-moral, nossa única propriedade efetiva, ou seja, o que nós vamos levar daqui do planeta Terra, gente, a hora que a gente desencarnar? Só a nossa bagagem moral, intelecto-moral, a maneira que nós fomos aqui nessa reencarnação, a faixa vibratória em que nós trabalhamos, se nós praticamos o bem, se nós praticamos a caridade, como fomos aqui. A hora que nós desencarnarmos, é que então nós iremos ver, entrar na faixa de entendimento, se nós passamos pelas provas e expiações que nós fomos expostos aqui. Portanto, tudo de pensamentos bons, elevando os pensamentos, tudo que nós orarmos, tudo que nós fizermos de bom, de caridade, trabalharmos com amor, tudo isso será levado em conta. Da mesma maneira que tudo de ruim nós fizermos. Todos os nossos erros serão cobrados, né? Então é isso que faz parte da reencarnação. Tudo nós levamos, tudo que é de bom e tudo que é de ruim também, todos os nossos erros, né? Continuando, tudo o mais nos é dado na trajetória material por empréstimo, do qual prestaremos contas um dia a Deus. Ou seja, nós desencarnamos e vemos aonde nós erramos, e quando nós formos reencarnar novamente, nossas provas e expiações serão baseadas em todos os erros que nós temos para acertar, né? Todas as arestas que nós temos que acertar perante Deus, né? E que maneira melhor de nós acertarmos senão na reencarnação, né? Porque a hora em que nós estamos com a carne, eu sempre falo, esse corpo de carne é muito pesado,
ele é muito, ele traz a gente para a realidade, ele faz com que nós tenhamos todos os desejos de um ser humano, seja a ira, seja a gula, seja a parte sexual, seja, enfim, todas as tentações que um ser humano passa. Essas tentações no plano espiritual nós não temos. Pelo contrário, lá nós só estudamos, trabalhamos e convivemos com pessoas do bem. Então nós não sofremos tentações. Tentações nós sofremos aqui, quando nós estamos encarnados. Continuando aqui o prefácio. Nesta obra de Alvorada Nova, é-nos apresentado o despertar no além de Afonso. Afonso é o espírito que narra, né, esse romance, mostrando inicialmente os momentos de seu desencarne, depois a sua incredulidade em ter morrido materialmente, o sofrimento decorrente desse seu estado de espírito, o abalo das convicções que alimentou durante sua vida terrena, o seu processo de conscientização com respeito e estar vivendo a vida espiritual, a sua aproximação com reuniões mediúnicas e o seu encaminhamento a um dos postos de socorro da cidade espiritual. Em seguida, acompanhamos Afonso estagiando na própria estagiando na própria colônia. Gente, o que ele quer dizer aqui? Afonso, vocês vão ver durante a obra que logo após o seu desencarne, devido a ele ser um ser muito material, ele ainda não sabe, ele não entrou na faixa de entendimento de que ele desencarnou. Então ele passa por todos os problemas. Aqui menciona a incredulidade de ter morrido materialmente. Nas sessões de desobsessão a gente recebe muitos espíritos assim, irmãos infelizes, né, que desencarnaram e ainda estão no terra-terra, que a gente chama. E o Afonso, ele passou por uma coisa parecida, né? Então, a incredulidade de ter morrido materialmente, sofrimento do seu estado de espírito, o abalo das convicções que ele alimentou durante a vida terrena, ou seja, tudo aquele materialismo que ele tem na vida terrena, que ele não leva a nada depois que desencarna, né? Seu processo de conscientização com respeito a estar vivendo a existência espiritual, ou seja, ele conseguir entender que desencarnou. Parece que é brincadeira, mas não é. Dependendo da maneira como nós estamos ligados na Terra, nós temos esse problema de passar por um período de perturbação mais ou menos longo. Então, esse período de perturbação vai depender de como você foi aqui, como foi a sua encarnação. Se a encarnação for uma encarnação boa, nós teremos um período de perturbação mais curto, mais breve. Se nós formos muito materialistas, nós teremos um período de perturbação mais longo. Vocês vão ver nessa obra aqui, é muito bacana isso, de uma maneira bem simples. Depois que ele toma consciência que ele desencarnou, então ele se aproxima de reuniões mediúnicas e ele é encaminhado aos postos de socorro da cidade espiritual, onde ele vai estagiar na colônia. Continuando aqui, em tom ameno e coloquial, Afonso descreve os principais momentos por ele vivenciados desde o seu desencarne, até o instante de partir para a nova reencarnação. Então, isso aqui, vocês percebem que é o desencarne, a hora que ele desencarna, que ele ainda está no terra-terra, e que até ele tomar consciência, sair do terra-terra, que ele toma consciência da vida espiritual, ele é encaminhado para a colônia espiritual, volta a fazer estudos, volta a trabalhar, e depois, quando ele vai
partir para a nova reencarnação é que se encerra esse livro. Então, vocês veem que é um livro bem bacana, bem fácil para vocês entenderem. E continuando aqui. O leitor terá a oportunidade de constatar, no curso de leitura desta obra, várias posturas mantidas pelos principais personagens, ensejando-lhe reflexão sobre os bons e maus sentimentos predominantes em cada um e as suas consequências. Enquanto Afonso, com suas atitudes egoístas demonstrando ceticismo e presunção, perde-se no seu materialismo ao longo da jornada na crosta, sem o menor cuidado de evitar erros graves, como adultério, ambição desenfreada, vaidade incontrolada. Sua esposa Elvira é uma mulher dedicada ao lar e à família e jamais utiliza sua condição econômica privilegiada para a prática de algum mal. Os filhos, Marco Aurélio e Pedro, mantêm condutas praticamente antagônicas. O primogênito deixa-se levar pela obsessão ante seu comportamento desregrado e contrário à moral, inserindo-se num mundo viciado e egoísta, tendo por base os maus exemplos dados pelo próprio genitor. Olha isso. O oposto em caráter e retidão está em Pedro, um jovem idealista e bondoso que cultiva hábitos simples e a honestidade como uma das metas maiores em sua jornada. Sua fé inabalável o conduz à senda cristã e permite que ajude seu pai quando está desencarnado e errante. Então, gente, vocês veem que a maior prova da reencarnação está aí. No caso aqui, o espírito Afonso, ele tem 2 filhos. Então, os 2 filhos foram criados da mesma maneira. O pai e a mãe deram a mesma educação para ambos. No entanto, eles são antagônicos, ou seja, um é o contrário do outro. Um carrega todos os defeitos que o pai, desregramento, etc., tal, e o outro vai para a senda da vida cristã. Então, isso prova que nós somos espíritos em níveis morais e espirituais bem diferentes um do outro, né? E isso aí só comprova ainda mais e mais a reencarnação. Para terminar aqui, diante de Walter, o gerente de vendas da empresa de Afonso, o leitor estará vislumbrado a figura do oportunista inescrupuloso que se aproveita de um instante de fraqueza para conquistar a confiança de Elvira. Elvira é a viúva, no caso. Longe desse contexto nocivo estão os filhos Marco Aurélio e Cíntia, esta última tão obsidiada quanto o marido, que tem a proteção de mensageiros do alto e a missão de encaminhar seus pais à moral cristã. A narrativa é fruto das memórias de Afonso e contou na sua elaboração com o pessoal da orientação de Kaiber Schutel. Seres perfectíveis que somos, tendo por origem a animalidade, mas por meta a angelitude. Cada estágio no plano físico ou na esfera espiritual representa que cada um de nós, preciosa oportunidade de desenvolvimento, cumprindo-nos bem aproveitá-la pela condução positiva de nosso livre-arbítrio. Vivendo ainda em um mundo de expiação e provas como a Terra, torna-se imperioso fazer bom uso do ensejo que a reencarnação nos propicia. Por isso, o empenho da espiritualidade em nos proporcionar obras como esta, que ao mesmo tempo esclarecem e alertam sobre a continuidade da vida e a necessidade de progresso na direção do Criador, com o apoio dos emissários de Cristo. E para terminar, Allan Kardec, com as obras da codificação, abriu-nos as portas do mundo invisível. Espíritos trabalhadores, entre eles Kaiber Schutel, prosseguem a tarefa de nos oferecer páginas edificantes para relembrar e reforçar a importância que devemos dar ao processo da reforma íntima, com vistas a alcançarmos um estágio cada vez mais feliz em nossas vidas. Lembrando que reforma íntima é um dos pilares do Espiritismo. Nós temos que estar em constante reforma íntima. Da mesma forma que as obras anteriores de Alvorada Nova, a coleta mediúnica de dados deste livro esteve a cargo do grupo de estudos Kaiber Schutel, do qual sou coordenador. 11 de maio, São Paulo, 11 de maio de 94, Abel Glasser.
Gente, então esse aqui é o prefácio, tá bom? Próximo vídeo eu vou estar começando com a leitura do livro e nós estaremos explicando parágrafo por parágrafo. Até lá.